Graça e paz, meus amados, meus queridos. É uma alegria muito grande, uma alegria imensa aqui nesta noite eu gravar mais uma mensagem, mais uma live para a honra e glória do nome do Senhor. Eu quero agradecer a todos que têm assistido minhas lives, têm ouvido, e que Deus possa vos abençoar grandemente, lhe dar graça e conhecimento da palavra em Cristo Jesus. Meus queridos, nesta noite eu quero trazer uma mensagem falando sobre família, sobre os que estão na nossa casa que muitas vezes precisam de nós, de um socorro espiritual, que nós recorramos a Jesus. E nós precisamos cuidar da nossa família, precisamos amar a nossa família, os nossos familiares, e orarmos e buscarmos a Jesus por eles. Como nós vimos aqui no texto bíblico que irei fazer menção nesta noite, que se encontra em Mateus capítulo 8, versículo 5 a seguir, que nos fala de um centurião de Cafarnaum. Eu vou ler o texto aqui para a nossa meditação. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondeu e disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: fazes isto, e ele faz. E Jesus, e maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos seus seguidores: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E então, agora versículo 13. E então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, assim te será feito. Aqui nós vimos, meus queridos, um centurião da corte de Roma. Ele era um centurião da corte de Roma que morava em Cafarnaum. E um centurião, certamente, na época, ele tinha um bom salário. Ele tinha uma vida bem abastecida e certamente nada lhe faltava. Um centurião com um salário, como estava na corte de Roma, ele certamente tinha uma boa casa, ele era um homem bem preparado, ele tinha tudo e ainda tinha suas armaduras. Tinha o seu capacete, sua espada, seu escudo, tudo, não lhe faltava nada, mas na sua casa estava faltando. Às vezes não adianta nós termos tudo, não adianta nós termos casa boa, carro bom, dinheiro, sermos abastecidos de todos os bens materiais se nos falta Jesus. Então, ali estava faltando para este homem um encontro com Jesus, porque a enfermidade estava assolando a sua casa. Estava ali dos seus criados, que para ele era um filho dele. Era um filho, se era criado, era um filho. Era um filho que ele havia adotado, era um filho adotivo, e ele certamente amava esse moço. E estava ali padecendo, estava sofrendo, estava ali padecendo muito. E ele se compadeceu deste criado e foi ao encontro de Jesus. E ali, então, ele chegando até Jesus, em primeiro lugar, ele reconheceu, nós vimos, meus amados, que ele reconheceu o poder de Jesus, a autoridade de Jesus. Ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. E ele chegou se humilhando, então, e clamou a Jesus. E quando Jesus disse, narrou a história para Jesus, e quando Jesus disse que iria, ele daria saúde ao seu criado,
Ele disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Ele se humilhou, meus amados, ali. Ele reconheceu a sua miséria, a sua fraqueza, a sua miséria. E então Jesus se compadeceu dele. E aí ele começou a reconhecer a autoridade de Jesus, porque ele tinha uma autoridade. Ele disse: Eu tenho soldados ao meu comando. Eu digo a este vai e ele vai, digo a outro vem e ele vem. E fala ao meu criado, faz isto e ele faz. Então, ele falando estas palavras, ele estava reconhecendo a autoridade de Jesus. Estava reconhecendo o poder de Jesus como filho de Deus. E nós muitas vezes, meus queridos, não recebemos a bênção porque não nos humilhamos como o Senhor quer, que nós nos humilhamos e não reconhecemos que Ele é o Filho de Deus verdadeiramente na nossa fé e no nosso coração. Não basta somente nós dizermos, mas nós temos que crer de coração, crer com toda a nossa fé e reconhecer que Ele é o Filho de Deus. Ele é o poderoso Filho de Deus. Ele tem autoridade. E assim ele comparou a autoridade dele, que tudo que ele mandava nos homens que ele tinha o seu comando, e eles obedeciam. E ele reconheceu ali a autoridade de Jesus e disse para Jesus que somente uma palavra bastava para o seu criado ser sarado. Então Jesus se maravilhou, diz a palavra, e disse aos que o seguiam que nem mesmo em Israel ele tinha encontrado tanta fé como neste centurião romano de Cafarnaum. E aí, então, Jesus voltou para esse centurião e disse: Vai e seja feito conforme a vossa fé. Ou seja, vai e como creste, seja feito. E como ele creu, assim aconteceu. Na mesma hora, o seu criado sarou. Então, aqui nós vemos como é lindo quando o homem e a mulher crê em Jesus e reconhece que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus tem todo o poder no céu e na terra, pois Jesus falou dizendo que foi dado todo o poder para ele no céu e na terra. Como é lindo, como é maravilhoso, como o homem, a mulher é abençoado, alcança a vitória, alcança a cura, alcança o milagre, quando nós só podemos alcançar a cura, o milagre para nossas vidas quando nós cremos verdadeiramente em Jesus e reconhecemos nele o poder e autoridade de Filho de Deus como ele é. Meus queridos, então tenham fé e vamos buscar a Jesus. Vamos nos aproximar cada dia mais para nós recebermos a nossa bênção, o nosso milagre. E aqui eu encerro essa live. Quero pedir para todos os meus queridos ouvintes que deixe o seu like e se inscreva no canal para ajudar o meu canal, para nós alcançarmos mais vida para o reino de Deus. Assim eu quero deixar umas palavras de oração para todos os que ouvirem esta mensagem. Pai querido, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por esta palavra gloriosa, por esta oportunidade, Senhor. E eu te peço, venha abençoar cada um, Senhor, que irá ajudar meu canal, que irá se inscrever. Abençoa, Pai, as vidas, os lares, a família, e abençoa em tudo e dá graça, Senhor, e dá vitória. E opera milagre na vida de cada um dos ouvintes, ó Pai, dessa live. Em nome de Jesus. Amém.